Ok, nós vamos lidar com um detalhe importantíssimo que se liga com o fim dos tempos. É a volta de Israel para a Terra Prometida. Nem sei quantas vezes na Bíblia a ideia de Israel voltar para a Terra. E essas coisas se encontram principalmente nos profetas do Velho Testamento, mas não somente esses livros. Deus tinha falado para Israel, na lei, através de Moisés: se vocês continuarem no pecado, eu vou castigar por espalhar vocês. No ano 722 A.C., antes de Cristo, a Síria entrou e espalhou o reino do norte de Israel e não voltou. Mais ou menos no ano 586 A.C., a Babilônia fez a mesma coisa com o reino que ficava para o sul, chamado Judá. As profecias falavam, especificamente através do profeta Jeremias, que o povo ia ficar na Babilônia, fora da Terra Prometida, por 70 anos. E, graças a Deus, voltou. Mas muitas profecias que falavam que Israel ia voltar, também profetizavam de um avivamento espiritual, sobrenatural, algo que ia ser muito além de tudo que já tinha acontecido. E na verdade, quando Israel voltou, ou Judá voltou para a Terra Prometida, antes do nascimento de Jesus, esse avivamento não aconteceu. É verdade, Esdras, Neemias, outros homens de Deus ajudavam o povo a voltar para as Escrituras. Israel não voltou para o politeísmo que dominava a religião deles antes disso. Mas nós não podemos olhar para esse grupo e dizer: eles realmente voltaram para Deus. Na verdade, surgiram em Israel certos grupos. Os saduceus, que negavam milagres, não acreditavam na ressurreição, etc. E os fariseus, que se tornaram os fundamentalistas de Israel, mas de uma forma hipócrita. Eu sou fundamentalista, mas eu não quero ser hipócrita. Eu não quero, por exemplo, ter liberdade na minha fé cristã e colocar escravidão na vida cristã dos outros. Eu quero que todo mundo tenha a mesma liberdade, porque a Bíblia enfatiza isso no livro de Gálatas. Mas os fariseus, eles eram muito rígidos em certas coisas, especialmente contra certas pessoas, mas eles mesmos fazendo coisa errada. Então, é complicado. Jesus veio, o ministério dele começou quando ele tinha mais ou menos 30 anos de idade. Foi batizado por João Batista, começou a pregar. Os fariseus e os saduceus de Israel, esses elites religiosos, eles rejeitavam o ministério de Jesus, a pessoa de Jesus, a pregação de Jesus. E Jesus falava para os discípulos: o dia vai chegar, ele profetizava isso. Você pode ler isso, Mateus, Marcos, Lucas e João, que Roma vai entrar e vai destruir Israel, vai destruir, queimar Jerusalém, vai invadir a cidade de Jerusalém, vai completamente derrubar o templo judaico. Isso era muito incrível para os judeus, porque os judeus pensavam: não, a gente já tem nosso templo e Herodes está construindo uma coisa para o templo ficar até melhor e maior. Então, quando Jesus falava essas coisas, eles achavam Jesus louco e tudo. O jeito que Jesus falava era meio assim, como se fala, misterioso.
ele não falava todos os detalhes, ele não usava, por exemplo, Roma, ele não usou a palavra, mas isso ia acontecer porque o povo rejeitava ele. Irmãos, isso é incrível quando você para pensar. Como Deus cuidava de Israel. Por exemplo, ninguém nunca atacou Israel durante as festas, ao longo de todos os anos. Mas quando o povo rejeitou Deus, as coisas mudaram. Jesus foi morto, crucificado, no ano 30, 33, 29, há um debate sobre o ano específico. E os apóstolos e a nova igreja começou a espalhar, mandando missionários, etc. E no ano 70 DC, depois Cristo, por causa de um problema enorme em Jerusalém, e na verdade na Judeia já tinha começado no ano 67, se eu não me engano, Roma decidiu invadir Judeia e atacar as cidades por volta de Jerusalém. Daí, afinal de contas, no ano 70, o homem militar Tito de Roma levou um grupo de muitos soldados para atacar Jerusalém, do modo que Jesus tinha profetizado. Aconteceu. Pelo norte, basicamente, da cidade, eles quebraram muros. Israelitas, os judeus, saíram para atacar, mostraram grande força. E era uma guerra feia, muitas pessoas morrendo, muitos romanos, muitos judeus. Pessoas como heróis, sabe, fazendo coisas bem incríveis, na verdade. Mas como Jesus tinha profetizado, Jerusalém foi destruído. Os judeus espalhados, muitos foram vendidos como escravos, especialmente mulheres e crianças. Hoje você pode voltar para procurar coisas antigas da época, é difícil achar, porque Israel, Judá, Jerusalém especificamente, foram totalmente derrubados mesmo. Mas as profecias falavam e falam que Israel vai voltar. Inclusive vai voltar dessa maneira, que Israel e Judá vão se juntar e vão formar uma nação unida. E haverá um avivamento espiritual. E Deus vai abençoar. E os gentios vão ver e vão dizer: Deus fez isso. Então é incrível quando a gente estuda a história, ver como Deus usou a Primeira Guerra Mundial e depois a Segunda Guerra Mundial para colocar esse povo espalhado de volta na terra dele. É incrível quando você para pensar o que tem acontecido e como isso aconteceu em 1948. É o único povo de todos os povos do planeta de todos os anos que foi espalhado da sua terra e voltou. E não somente voltou, mas conseguiu voltar para a sua língua antiga e recuperar. E tinha sua primeira geração falando aquela língua como sua língua materna, a primeira língua. Quando você vê esse evento, o avivamento não aconteceu, nada disso, mas é um sinal para nós que a época da igreja está chegando ao seu fim.
Porque a Bíblia profetiza que haverá uma última semana das 70 semanas para Israel, que não foi cumprida ainda, e necessita do povo de Israel na terra prometida. Até 1948 não existia isso. Tinha uns judeus aqui ou ali espalhados lá, mas eu acho que 92% não era judeu. Não, os judeus estavam na Europa, em outros lugares, sofrendo perseguição. Interessante isso. Bom, eu dei uma base histórica e profética, mas vamos ver os detalhes. Chega aqui, por favor, comigo na apostila, onde diz um detalhe importantíssimo. Versículo 32 da apostila. Um evento essencial para o cumprimento de várias profecias acabou acontecendo durante a época da igreja. É a volta do povo de Israel para a terra prometida. Aconteceu em 1948 e abriu a porta para os acontecimentos de Ezequiel 36 a 48 e várias outras profecias. Uma coisa eu vou somente destacar: nós sabemos que há várias interpretações das profecias bíblicas. Nosso alvo é interpretar tudo de uma forma literal, a não ser que haja uma razão clara no texto para não interpretar de uma forma literal. Mas há teólogos que falam que não acreditam que 1948 é uma data importante no calendário profético. Porque Israel não crê em Jesus, Israel não passou a ter um avivamento. E eu vou falar para vocês, é verdade, não deu avivamento em Israel, não. Eu vi missionários, uns vídeos recentemente de uns missionários cristãos pregando para judeus. O que eles faziam? Eles explicavam as mensagens de Jesus e os atos de Jesus, sem dar o nome. E vários judeus religiosos falam: nossa, esse é o rabi dos rabis. É um homem incrível, quem é esse rabi? E os missionários estavam falando muito sobre Jesus sem usar o nome. E as pessoas ficaram impressionadas com os ensinos de Jesus. Eles falam: nossa, mas parece que cumpre tudo das nossas escrituras. E vocês estão nos perguntando quem é esse homem? A gente não sabe quem é esse rabi. Daí os missionários falavam, o nome dele é Yeshua, que é Jesus. E na hora, esse homem não é nada. E as pessoas acabam fugindo no missionário. E até hoje existe muito isso em Israel. Então eu concordo, não há avivamento, mas eu nunca vi nessas profecias a necessidade de tudo acontecer ao mesmo tempo. Deus pode primeiro colocar o povo na terra e depois fazer esse avivamento. E na verdade, quando a gente analisa a profecia sobre o anticristo e a aliança que ele faz, dando falsa paz para Israel, parece que Israel está aceitando esse anticristo como o Cristo. Em outras palavras, o avivamento não pode acontecer no início da tribulação. Ou seja, o povo vai ter que estar na terra antes de tudo isso acontecer. Daí, para mim, 1948 é uma data importante e liga-se com as profecias na Bíblia. Agora, dizendo isso, vamos chegar aqui em Ezequiel 36. Nós temos o esboço aqui na apostila, então vocês podem seguir, mas nós vamos ler muito a Bíblia hoje à noite. Nós vamos seguir esses textos. Eu recomendo uma caneta, se você tem, e você pode marcar coisas na sua cópia da Palavra de Deus. O que você achar interessante, é bom marcar, porque a ideia hoje à noite é uma exposição dessas coisas. Eu não finjo entender tudo, mas eu gostaria de mostrar. Lembra, no contexto da vida de Ezequiel, as pessoas estão pensando em sair da Babilônia. O problema é que as profecias vão além da situação da Babilônia e nos levam a pensar em algo futuro, algo milagroso, algo incrível, tá?
Então, em Ezequiel 36, nós vemos aqui a diáspora de Israel até ao reino milenar, e este capítulo é uma profecia geral do que ainda acontecerá no futuro. Israel é o foco. Por quê? Porque a igreja não vai estar mais aqui após o arrebatamento, mas como eu falei, as coisas já começam em 1948. Então, versículos 16 a 19 de Ezequiel 36 lida com o castigo de Deus por causa dos pecados de Israel. Olha aqui, Ezequiel 36, 16, E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, quando a casa de Israel habitava na sua terra, então a contaminaram com os seus caminhos e com as suas ações, como a imundícia de uma mulher em sua separação, tal era o seu caminho perante o meu rosto. Essa é uma imagem super gráfica, versículo 17, eu acho que vocês entendem o que está se tratando, mas veja bem, hoje a gente tem certas coisas que aquela época não tinha, sem falar mais. Versículo 18, derramei, pois, o meu furor sobre eles, por causa do sangue que derramaram sobre a terra, e dos seus ídolos com que contaminaram. Espalhei-os entre os gentios e foram dispersos pelas terras, conforme os seus caminhos e conforme os seus feitos, e eu os julguei. Então Deus diz aqui: eu espalhei Israel por causa do pecado. Ok? Então, a segunda parte aqui, versículos 20 a 25, Israel congregado na terra prometida por causa do santo nome de Deus. Então, aqui, depois de castigar, ele profetiza que ele vai colocar Israel de volta na terra. E daí ele fala sobre algo aqui que é sobrenatural. Algo que não aconteceu com Israel ainda, mas já aconteceu com a igreja até um certo ponto, porque ele vai profetizar aqui o novo nascimento pelo Espírito Santo de Deus. E como eu já ensinei, nós somos as primícias disso. Marca aqui perto de versículo 25, essa referência bíblica. Romanos 8, 23. Romanos 8, 23. Nossa igreja, as igrejas que são de verdade, são de Deus mesmo, tem as primícias dessa profecia, as primícias dessa profecia aqui, ok? Mas essa profecia lida com o futuro de Israel. Agora, vamos voltar para o versículo 20. E chegando aos gentios, para onde foram, profanaram o meu santo nome, porquanto se dizia deles: estes são o povo do Senhor, e saíram da sua terra. Então, os gentios zombando de Israel: olha esse povo de Deus que não consegue ficar na sua própria terra. Versículo 21, mas eu os poupei, por amor do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre os gentios para onde foi. Dize, portanto, a casa de Israel: assim diz o Senhor Deus, não é por respeito a vós que eu faço isto, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que profanastes entre as nações para onde fostes. Aqui Deus está dizendo: eu vou fazer algo especial com vocês, e não é porque vocês merecem, é porque eu tenho promessas aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, e se eu não cumprir essas promessas para eles, eu vou sujar o meu nome. Então eu preciso resgatar vocês de entre os gentios, por causa do meu nome, mas não porque vocês são bonzinhos, não. Versículo 23, e eu santificarei o meu grande nome, que foi profanado entre os gentios, o qual profanastes no meio deles, e os gentios saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu for santificado aos seus olhos, e vos tomarei. Olha que marca versículo 24, coloca uma chave, alguma coisa perto do versículo 24, e vos tomarei dentre os gentios, e vos congregarei de todas as terras, e vos trarei para a vossa terra. Esse versículo se liga com 1948,
de todas as terras. Versículo 24 de Ezequiel 36, profetiza o que aconteceu. Olha, lembra como havia muito antissemitismo na Europa, até antes da Segunda Guerra Mundial? Judeus espalhados, e eles queriam voltar para uma terra que eles não tinham. As pessoas chamavam Israel Palestina, mas era a terra prometida. Então aqui, versículo 25 a 32, nós vamos ver Israel nascido de novo, ok? Israel nascido de novo pelo Espírito. Então Deus fala, eu vou colocar vocês de volta, mas há um intervalo entre versículo 24 e 25, de bastante tempo, né? Porque hoje é 2020, vamos ver o que Deus fala sobre Israel aqui. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. E olha aqui, versículo 26, e dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Deixa-me fazer uma pergunta, quem já passou por isso? Versículo 26, levanta a mão, você tem um novo coração, amém, aleluia, eu também, Jesus fez isso na minha vida, porque somos a igreja, nós recebemos as primícias disso. Mas essa profecia vai diretamente para Israel na terra, no futuro. Versículo 27, e porei dentro de vós o meu espírito, amém, já aconteceu conosco, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e observeis. Então o que eu acredito, e faz todo sentido, um dia haverá um avivamento tal que Israel, a nação em si, vai receber Jesus, vai reconhecer Ele como o Messias profetizado. E a Bíblia fala que todo Israel será salvo. Inclusive, se vocês quiserem ligar essas coisas aqui, escreve aqui em algum lugar, Romanos 11, marca aqui em algum lugar, porque Romanos 11 é a profecia de Paulo sobre esse avivamento, especificamente a segunda metade do capítulo. Versículo 28, e habitareis na terra que eu dei a vossos pais, e vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus, e livrar-vos-ei de todas as vossas imundícias, e chamarei o trigo, e o multiplicarei, e não trarei fome sobre vós, e multiplicarei o fruto das árvores e a novidade do campo, para que nunca mais recebais o opróbrio da fome entre os gentios. Então vos lembrareis dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos que não foram bons, e tereis nojo em vós mesmos das vossas iniquidades e das vossas abominações. Então, interessantemente aqui em versículo 31, ei Marlene, boa noite, ele não está enfatizando o céu quando Deus tira as lágrimas, quando Ele limpa as lágrimas. Aqui em versículo 31, Ele enfatiza o povo na terra, indo até o reino milenar de paz, da presença de Jesus, e o povo vai lembrar do pecado, e o povo vai, ele diz aqui, vai ter nojo pensando nisso. Então haverá um período de reconhecer pecado e ter nojo, e depois Deus vai lavar ou limpar as lágrimas, e todo mundo entra no novo céu e na nova terra, ou novos céus e nova terra. Versículo 32, não é por amor de vós que eu faço isso, diz o Senhor, notório vos seja, envergonhai-vos e confundi-vos por causa dos vossos caminhos, ó casa de Israel. Daí, versículos 33 a 38, Israel reedificado diante dos gentios, ainda lidando com o reino milenar. Vamos ver isso, versículo 33.
Assim diz o Senhor Deus: no dia em que eu vos purificar de todas as vossas iniquidades, então farei com que sejam habitadas as cidades e sejam edificados os lugares devastados. E a terra assolada será lavrada em lugar de estar assolada aos olhos de todos os que passavam. E lembra, a gente viu isso estudando o livro de Daniel, ainda não nessa escatologia, mas os últimos 3 anos e meio da tribulação, a Bíblia fala que os gentios vão pisar a cidade de Jerusalém. Ele fala sobre um lugar devastado. Deus vai restaurar esse lugar. Versículo 35, olha aqui. E dirão: esta terra assolada ficou como jardim do Éden. Olha, o reino milenar, irmãos, vai ser tão legal. Eu penso sobre esse futuro. E as cidades solitárias e assoladas e destruídas estão fortalecidas e habitadas. Então saberão os gentios que tiverem ficado ao redor de vós, que eu, o Senhor, tenho reedificado as cidades destruídas e plantado o que estava devastado. Eu, o Senhor, o disse, e o farei. Assim diz o Senhor Deus: ainda por isso serei solicitado pela casa de Israel, que o faça, multiplicar-lhes-ei os homens como a um rebanho, como o rebanho santificado, como o rebanho de Jerusalém nas suas solenidades. Assim as cidades desertas se encherão de rebanhos de homens, e saberão que eu sou o Senhor. Talvez você possa imaginar um rebanho de ovelhas, que é algo de paz, animais tranquilos, mas ele fala aqui rebanhos de homens. Ok, isso nos leva para capítulo 37. E capítulo 37 é uma imagem bem gráfica, bem intensa da restauração de Israel. Esse é um capítulo que é provavelmente o mais famoso de todos os capítulos de Ezequiel, por causa da grandeza da imagem. Nós vamos ver ossos voltando a viver, e pele começa a se formar e tudo, carne, nervos e tudo nos corpos. E Deus explica isso para Ezequiel. Então, aqui, capítulo 37, lida de novo com Israel voltando para a terra e passando por certas coisas para poder entrar no reino milenar de Jesus Cristo. Então, vamos ver isso. Vamos ler aqui capítulo 37, versículos 1 e 2 e 3. Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me fez sair no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale, que estava cheio de ossos. Então imagina isso, um vale cheio de ossos. Na verdade, quando eu imagino esse capítulo, faz me lembrar de um filme antigo, que era de mitologia grega, se eu não me engano, e um homem com espada lutando contra, vocês falam esqueletos, que tinha espadas também. Me dá essa ideia, né? Não é exatamente isso, mas veja aqui, versículo 2: e me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos, que quer dizer totalmente mortos, não tendo vida nenhuma, estragados, tipo nada, espalhados, ossos aqui, ossos ali, não faz tempo. E me disse: filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse: Senhor Deus, tu sabes. O que eu vou falar, Ezequiel está falando. Então vem um monte de ossos sequíssimos aqui, e vão viver? Imagina Israel em 1830, os israelitas. Vocês vão voltar para a terra? Como Ezequiel falaria, somente pelas profecias, porque a gente não vê caminho nenhum para a nossa terra. Eles não tinham nada. Desde o ano 70. Agora,
Deixa-me ler versículo 4 para vocês. Então me disse: profetiza sobre estes ossos. E diz-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Em outras palavras, é a palavra de Deus que vai dar vida nova para esses ossos representando Israel. Agora, versículo 5 é importante. Versículo 6 vai nos dar um esboço que alguém me mostrou em um livro, eu gostaria de mostrar para vocês. Versículo 5: assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estendei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Se vocês quiserem, vocês podem marcar em versículo 6 as palavras nervos, carne, pele e espírito. Então, algo morto, versículos 4 e 5, ossos sequíssimos. Mas agora, nervos, carne, pele e espírito. E vocês podem ligar essas 4 fases, nervos, carne, pele e espírito, na verdade, começando com os ossos, com o que eu coloquei aqui na apostila. Eu não fiz esse esboço aqui, outro fez, eu coloquei aqui na nossa apostila. Os ossos sequíssimos, dispersos no vale, representam o Israel disperso, a diáspora, Israel desde o ano 70. Os nervos, Israel preparado de 1917 a 1948. Tem um documento aqui. A Primeira Guerra Mundial, você pode ler isso aqui, preparou a terra de Israel para o povo. A Primeira Guerra Mundial, 1914 até 1918. A Segunda Guerra Mundial preparou Israel para a Terra Prometida, 1941 a 1945. O que eu acho interessante é que Deus usou as 2 guerras mundiais para abrir a porta para que o povo dele pudesse voltar para a terra. Eu não sei se vocês percebem como isso é incrível. Deus provocou o mundo para ele poder colocar Israel de volta na terra. Isso eu acho incrível. Durante a Primeira Guerra Mundial, havia várias conversas sobre os judeus espalhados, porque não estavam na terra ainda. Então, em 1917, uma carta foi escrita por um homem, o sobrenome dele era Balfour, Arthur James Balfour. Essa carta recebeu o título Declaração Balfour. Ele escreveu isso no dia 2 de novembro. Essa carta se tornou o documento durante a Primeira Guerra Mundial para Israel poder voltar para a terra após a Segunda Guerra Mundial. Lembra? A Segunda Guerra Mundial terminou em 1945. Israel voltou a ter seu estado oficial em 1948. Ok? Eu gostaria de ler essa tradução portuguesa dessa carta para vocês. Vocês estão lendo profecia sendo cumprida. Não é interessante isso? Caro Lord, que quer dizer Senhor, caro Lord Rothschild, tenho o grande prazer de endereçar a Vossa Senhora, em nome do governo de Sua Majestade, a seguinte declaração de simpatia quanto às aspirações sionistas. Alguém não entende a palavra sionista? Levanta a mão. Não entende a palavra. Sionista é a aspiração ou desejo de ver o povo de Deus, Israel, espalhado por volta da terra,
ver esse povo voltar para Israel, para a terra prometida. Então, quando você ouve a palavra sionista ou zionista, se refere a esse tipo de coisa. Por exemplo, eu vou me chamar de um zionista, ou sionista, porque eu quero que Israel volte, porque é a terra que Deus prometeu para o povo, e eu quero que Deus logo volte e tudo vai para o reino milenar. Então, sim, eu sou assim. Então, ele escreve aqui a seguinte declaração de simpatia quanto às aspirações sionistas, declaração submetida ao gabinete e por ele aprovada. E essa carta era uma conversa de britânicos. O governo de Sua Majestade encara favoravelmente o estabelecimento na Palestina, terra prometida para Israel, de um lar, olha aqui a linguagem, de um lar nacional para o povo judeu, e empregará todos os seus esforços no sentido de facilitar a realização desse objetivo. Mas olha o seguinte aqui: entendendo-se claramente que nada será feito que possa atentar contra os direitos civis e religiosos das coletividades não judaicas existentes na Palestina, nem contra os direitos e o estatuto político de que gozam os judeus em qualquer outro país. Desde já declaro-me extremamente grato a Vossa Senhora pela gentileza de encaminhar esta declaração ao conhecimento da Federação Sionista Arthur James Balfour. Então, o texto, deixa-me ler o que alguém da Wikipedia colocou sobre isso. O texto da carta foi publicado na imprensa 2 semanas depois, no dia 9 de novembro de 1917. A Declaração Balfour foi posteriormente incorporada ao Tratado de Sèvres, que selou a paz com o Império Otomano. Deixa-me explicar. O Império Otomano era o império muçulmano que controlava partes da Turquia, a Europa, Israel, a África, essa região. E essa região, basicamente, ou esse império, acabou por causa das guerras, que selou a paz com o Império Otomano, e também ao documento que instituiu o mandato britânico da Palestina. O documento original encontra-se na British Library, ou a Biblioteca Britânica. A França e a Itália, aliadas de Londres na Primeira Guerra Mundial, ratificam espontaneamente a Declaração Balfour, essa carta, prevenindo-se de deixar o Oriente sob a administração exclusiva do Império Britânico. Então, por um período, a Inglaterra tinha o controle dessa região. Os Estados Unidos ratificaram a declaração em agosto de 1918. Então, Primeira Guerra Mundial abriu a porta. E daí a Segunda Guerra Mundial abriu a segunda porta, vamos dizer, e em 1948 Israel voltou para ter o seu próprio país ou nação legítima, reconhecida nos mapas, ainda que haja vários grupos até hoje que nem aceitem. Por exemplo, você pode ir para certos lugares que vendem mapas e não vão colocar Israel. Não vão colocar. Vão escrever Palestina, outra palavra. O que aconteceu é que é muito complicado a questão da terra de Israel e os judeus entrando. Mas o povo que estava lá era para proteger esse povo. Mas havia conflitos e problemas e coisas aconteceram. E daí até hoje há conflito nessa região. Enfim, ossos, Israel disperso. Nervos, Israel preparado. Carne, Israel restabelecido na terra prometida em 1948. Pele, Israel provado na tribulação, que não aconteceu ainda, não tem a cara ainda é um povo sem pele,
Está lá, mas nós sabemos que não é o povo que Deus profetizou, porque não recebeu Jesus, não passou pelo novo nascimento. E Espírito, Israel convertido, que é a coisa completa. Nova vida. Ok, agora que eu li essas coisas na apostila, vamos voltar para o texto aqui. Ele disse aqui, nervos, carne, pele e espírito, no versículo 6. Versículo 7. Então, profetizei como se me deu ordem. Ezequiel agora está falando isso. E houve um ruído, enquanto eu profetizava. E eis que se fez um rebuliço. Rebuliço é uma palavra comum em português? Ok. E os ossos se achegaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vierem nervos sobre eles. E cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. Então existia algo, mas não algo completo. Versículo 9, e ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do Homem, e diz ao Espírito, assim diz o Senhor Deus, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem, então o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, nós mesmos estamos cortados. Portanto profetiza e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que eu abrirei os vossos sepulcros, e vos farei subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Há um conflito de interpretações, porque aqui parece uma ressurreição física, e nós sabemos que haverá uma ressurreição física dos santos veterotestamentários, porque eles foram prometidos a terra prometida na presença do Messias. Então isso tem que acontecer. Inclusive, se vocês quiserem escrever em algum lugar, pode marcar Daniel 12:2, que claramente profetiza a ressurreição dos santos para o reino milenar. Versículo 13, e sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir os vossos sepulcros, e vos fizer subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isto, e o fiz, diz o Senhor. Daí, ele, em versículo 15 até o fim do capítulo, ele mostra algo que talvez não seja tão interessante para nós, como ficou interessante para Israel, que ele falou, havia uma, entre aspas, guerra civil em Israel, que separou o povo do norte do povo do sul, 10 tribos para a norte, 2 tribos para o sul, e isso aconteceu nos dias após o reino de Salomão, o filho de Davi. Aqui ele mostra que durante o milênio, etc., não haverá mais essa divisão. Veja aqui, versículo 15. E outra vez veio a mim a palavra do Senhor dizendo, tu, pois, ó filho do homem, toma um pedaço de madeira e escreve nele por Judá e pelos filhos de Israel, seus companheiros, e toma outro pedaço de madeira, escreve nele por José, vara de Efraim, e por toda a casa de Israel, seus companheiros. E ajunta um a outro para que se unam e se tornem uma só vara na tua mão. Então eu digo não é tão interessante para nós, porque Israel não tem essa divisão hoje, porque é simplesmente Israel. Mas para o povo da época, eles lembravam disso, divisão mesmo. Lembra, o povo do sul adorava a Deus no templo. O povo do norte, eles construíram bezerros e usaram esses ídolos para adorar a Deus, etc. Versículo 18, e quando te falaram os filhos do teu povo, dizendo, porventura não nos declararás o que significam estas coisas, tu lhes dirás, assim diz o Senhor Deus, eis que eu tomarei a vara de José, que esteve na mão de Efraim,
e das tribos de Israel, suas companheiras, e as ajuntarei à vara de Judá, e farei delas uma só vara, e elas se farão uma só na minha mão. Mesma ideia, união, e as varas sobre que houveres escrito estarão na tua mão. Aqui, perante os olhos deles, versículo 21. Dize-lhes, pois, assim diz o Senhor Deus: eis que eu tomarei os filhos de Israel dentre os gentios, para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes, e os levarei à sua terra. Vocês podem escrever aqui, capítulo 36, versículo 24, porque a gente já marcou esse versículo 36, 24, mas a mesma ideia aqui em 37, versículo 21. A ideia de Deus colocar todo mundo de volta na terra. Eu não vou ler tudo aqui, vocês podem ler em casa, mas vejam algo interessante em versículo 24. E meu servo Davi será rei sobre eles, e todos eles terão um só pastor, e andarão nos meus juízos, e guardarão os meus estatutos, e os observarão. Ok, aqui é uma questão de interpretação. Quem é esse Davi aqui que vai ser o rei sobre o novo Israel? Quando Ezequiel escreveu isso, Davi já tinha falecido. Pessoas falam, é o Messias, porque Jesus vai ser o rei de Israel, então usou esse grande rei, o nome dele para ser o rei, ou para se referir a Jesus. É isso que eu quero dizer, que esse Davi aqui somente representa Jesus. E talvez seja isso. Talvez seja o seguinte, uma descrição de alguém que vai ser como Davi, para cumprir as profecias dadas para Davi, que nós sabemos vai ser Jesus. Talvez esteja enfatizando o primeiro-ministro, que será Davi ressurreto, ou alguém parecido durante o reino milenar. Vamos ver algo, pode manter dedo aqui, vamos para capítulo 45, capítulos 45, e note aqui versículo 22, Israel vai ter o templo reconstruído, vai ser maravilhoso, durante o milênio, e haverá sacrifícios de novo, que chama muito a nossa atenção, nós que estudamos essas coisas, porque haverá sacrifícios se Jesus já cumpriu essas coisas na cruz. Mas olha aqui versículo 22, e no mesmo dia o príncipe preparará por si e por todo o povo da terra um bezerro como oferta pelo pecado. Quando eu vejo esse versículo aqui, eu penso em Ezequiel 37, 24, eu fico pensando, o que é isso? Porque Jesus não tem pecado, ele não precisa preparar sacrifício por ele. Pode ser então Davi ou outra pessoa que é um tipo de primeiro-ministro? Pode ser que a minha interpretação nesse ponto aqui é tão errada que eu não tenho a mínima ideia. Muitos ensinam que esses sacrifícios são para um tipo de memorial, só olhando para trás para Jesus. Outros ensinam que esses sacrifícios vão ser uma forma de mostrar para as pessoas que não tinham nascido de novo, porque haverá uma geração que vai entrar na terra sem isso, que vai mostrar para essas pessoas a necessidade de ter um sacrifício, e através disso essas pessoas vão estar expiando temporariamente os pecados para um dia poder entrar no novo nascimento de Jesus também, porque nós entendemos que durante o milênio haverá pessoas sobrenaturais, por exemplo a gente,
e pessoas naturais que vão nascer e vão entrar no reino. Nós sabemos que haverá uma guerra no fim da guerra, e Satanás vai poder acumular um grupo grande contra Jesus e contra Israel. Então eu não entendo tudo isso, mas a Bíblia fala aqui de que Davi será o rei sobre eles, e usa o nome. Mas eu não posso explicar tudo isso. Agora, eu queria tanto já entrar em capítulos 38 e 39. Se Deus permitir, semana que vem, nós vamos entrar em capítulos 38 e 39 e ver essa grande guerra de Gog, da terra de Magog. E muitos acreditam que essa guerra aqui vai ser a terceira guerra mundial, que acontecerá talvez entre o arrebatamento e a aliança do anticristo. Há teólogos que acham que vai acontecer antes do arrebatamento, outros que acham que vai acontecer depois da aliança, que vai ser Armagedon, etc. Nós vamos analisar, precisamos comparar com as outras guerras da Bíblia, para ver onde cai isso. Mas é interessante, eu me lembro quando eu era criança, minha mãe falava coisas, a Bíblia fala que vai ter uma terceira guerra mundial. Eu não sei de onde ela pegou isso, porque ela não estudava muito essas coisas da escatologia. Eu sempre pensei sobre isso. O que vai acontecer nesse mundo? E agora estamos vendo China, Rússia, Israel, Turquia, a União Europeia, os Estados Unidos. Há uma coisa que está acontecendo e nós vamos lidar com isso. A semana que vem